Imagina aí, você tá lá vivendo sua vida de boa na França pelos anos de 1895 e do nada surge o boato, a notícia de que conseguiram capturar imagens e movimentos de pessoas chegando de trem e de pessoas saindo de fábricas. E além disso, além da captura, foi projetado para o público assistir. E você era desse público e viu isso pela primeira vez. Pois é, isso aconteceu e os responsáveis foram os irmãos Lumière, na França, pelo ano de 1895. Então, entender o audiovisual é estudar sobre o cinema, sobre a história do cinema. E aqui no nosso canal da Enquadro Filmes, nós vamos apresentar uma minissérie de 5 capítulos contando um pouco da história e da trajetória da sétima arte e como isso vem acontecendo. É uma minissérie até porque é um assunto muito denso para a gente falar aqui simplesmente. Então, se você tem interesse, se você já gostou dessa ideia, então segue a gente, deixa o gostei que vai ajudar bastante. É nóis. A história do cinema, obviamente, não se resume aos irmãos Lumière, mas eles foram os primeiros a conseguir fazer exposições cinematográficas. Então vamos começar por eles. Auguste Lumière e Louis Lumière são filhos de um fabricante de equipamentos fotográficos, de coisas fotográficas, e eles conseguiram projetar, criar um cinematógrafo, que era um aparelho que capturava e reproduzia imagens e movimentos. Isso lá na França, em Louis, no ano de 1895. Eles conseguiram fazer a primeira apresentação cinematográfica, que foi no dia 28 de dezembro. Eles apresentaram nessa sessão 10 filmes e dentre eles estavam A Saída dos Operários da Fábrica e A Chegada do Trem de La Ciotat. Agora, entrando na narrativa cinematográfica, de fato, num cinema mais narrativo, a primeira pessoa a comprar essa ideia foi a francesa Alice Buiglachet. Eu não sei se a expressão está certa, me perdoem aí os linguistas, mas foi essa garota aí. E além de ser a primeira pessoa a entrar na narrativa cinematográfica, ela também foi uma das primeiras que fez o cinema com cores e o cinema com som. Além disso tudo, ela ainda foi responsável por fazer mais de 1000 obras cinematográficas, dentre elas, em 1968 ou 65, se eu errei produção, coloco aqui, A Vida de Cristo, que foi um filme que contou com mais de 300 figurantes, ou mais ou menos nessa faixa de 300 figurantes. E é uma grande influenciadora do cinema, assim, de início da história. Vale a pena pesquisar. A gente pode se aprofundar nesse assunto, mas é uma coisa para outro vídeo. Então, vamos seguir. O trecho de filme que vocês acabaram de ver foi do O Caldeirão Infernal, do George Méliès, que foi um ilusionista e ator francês que meio que ficou marcado na história do cinema, porque ele inovou na cinematografia de várias maneiras. Ele trouxe o teatro para o cinema, ele trouxe técnicas do ilusionismo para o cinema e também ele trouxe uma linguagem audiovisual de cortes, de efeitos especiais também. Uma das obras dele que ficou bastante conhecida foi A Viagem à Lua, que foi um filme que até hoje muita gente estuda, a galera que estuda audiovisual, todo mundo vê esse filme, que foi um filme inovador, com vários cortes, várias paradas, e que é muito fácil deixar na internet. E ele ficou bem conhecido pelo fato de ser o pai dos efeitos especiais, do corte também, que foi um cara que inovou nessa linguagem. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Isso foi só um pouquinho mesmo da história do cinema, porque o cinema, se a gente for estudar a história dele, a gente vai para vários cantos diferentes e vai se aprofundar muito. Mas o nosso intuito aqui não é dar uma aula, é meio que informar vocês e contar um pouco dessa história para que vocês tenham interesse e queiram pesquisar mais ou se aprofundar. Então, se vocês gostaram, deixem aqui um comentário e vamos combinar, né? O cinema é uma coisa maravilhosa e tem várias coisas interessantes se você for pesquisar a fundo dentro da sua história.
Enfim, é isso aí. Tchau!